Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria de falar sobre o significado da cruz em Paulo. Primeiro momento, nós precisamos entender que a cruz ela desempenha um papel fundamental na teologia e no pensamento de Paulo. Paulo não entende a cruz como o objeto de tortura que os romanos fizeram com Jesus. Pelo contrário, Paulo entende a cruz como o local onde Cristo venceu a morte. Então, para Paulo, o ressuscitado é o crucificado. Isto é, não dá para desvencilhar, não dá para separar o Cristo ressurreto do Cristo que fora crucificado. Para Paulo, a morte e a ressurreição de Jesus, elas interagem. E Jesus é o crucificado mesmo após a sua ressurreição. O crucificado, sendo Jesus, é aquele que exibe em suas mãos as marcas da sua morte. Logo, a cruz coloca Paulo com os pés no chão, porque fundamenta para ele o ponto inicial, o ponto de partida da ação resgatadora de Deus, da ação do Deus que manifesta-se por intermédio de Cristo, amando toda a humanidade. É por isso que, para Paulo, a cruz é o objeto de orgulho. Ele diz aos Gálatas: longe de mim se orgulhar em qualquer outra coisa a não ser na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo ainda vê o crucificado como aquele que passou por um processo de humilhação, mas foi submisso até a morte. Então, adorar a Cristo, Paulo entende que é adorar alguém que é reconhecido pelos judeus como maldito, porque a lei dizia: maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Mas adorar o crucificado também é adorar aquele que é visto por gentios como aberração. É por isso que, para Paulo, a palavra da cruz ela é loucura para quem perece, mas para aqueles que entenderam o poder e a grandeza do amor de Deus manifesto na cruz, ela é o poder de Deus. O evangelho é o anúncio do Cristo que morreu e ressuscitou. Então, Paulo tem como concentração na sua teologia a ênfase de que Jesus é o Senhor. A expressão grega é Kyrios, mas esse senhorio de Cristo passa consequentemente pela cruz. Perceba o que ele diz em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11, quando ele diz que a comunidade de Filipos deveria ter o mesmo sentimento que teve Cristo, o sentimento de alguém que se esvaziou, alguém que assumiu a forma de servo, alguém que foi até a morte e morte de cruz. E foi por intermédio da morte e morte de cruz que Deus o exaltou. E essa exaltação passa pela ênfase de que Jesus agora é o Senhor do universo. Então ele é Senhor do universo porque primeiro ele se humilhou. A cruz, nesse sentido, precisa então para Paulo ser vista como o acontecimento histórico da demarcação do amor de Deus pela humanidade. É por isso que diante da cruz toda a sabedoria ela deve ser considerada nula. Diante da cruz, Deus está invertendo a honra. Aquilo que era considerado como honroso naquela época está agora de ponta cabeça, porque o honroso passa pelo Cristo que fora crucificado. Então, é por isso que a sabedoria de Deus, segundo Paulo, que passa pela cruz, ela vai na contramão da sabedoria do mundo. Nesse sentido, portanto, o apóstolo Paulo evidencia que o Cristo crucificado e, portanto, a morte de cruz mostra que Cristo assumiu a maldição por nós. Então, através da cruz foi aonde Cristo ganhou, conquistou a nossa salvação. E a cruz, então, revela, segundo o apóstolo Paulo, o desejo de Deus de salvar os seres humanos. A cruz, então, propõe, segundo Paulo,
a reinterpretar os valores. Esses valores agora, os valores de Deus, são valores diferentes, que estão, portanto, em contraste com aquilo que não é de Deus. Então, a partir da cruz, é como o mundo deve ser lido e o mundo deve ser entendido. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha te ajudado a compreender um pouco mais o pensamento do apóstolo Paulo. Tá bom? Um grande abraço.